como estão. Dia 25 de novembro de 2021, aqui em Bauru, São Paulo, tivemos o evento Noite de Autógrafos do livro Direito de Propriedade Imobiliária sobre a ótica sistêmica. Obra escrita a 4 mãos, eu e Carmen Cisnando. Oi, Carmen, como você está? Oi, Valéria, tudo bem? Estou aqui em Bauru mais uma vez. Foi produzido e editado pela editora Ediplo e está disponível à venda em todos os canais virtuais e em livrarias físicas. Para quem acompanha os vídeos do meu canal, já sabem que Carmen é de Belém do Pará e deve estar se perguntando como é que foi que nós duas nos encontramos. Tudo começou por um convite da Bia Sajovic, Maria Beatriz, do escritório Sajovic Advocacia, aqui de Bauru, para eu participar de um curso de formação de constelador familiar. Isso em novembro de 2019. Foi quando conheci Carmen. Olha, eu fiquei encantada com o tema. E ela, depois do curso, fez o convite para cursarmos a pós-graduação em Justiça Sistêmica, que iniciaria em dezembro daquele ano lá em Belém. Claro que não é preciso contar, quem me conhece sabe, fui fazer esse tal curso que não precisava de material, nem de notebook, totalmente vivencial, e a parte teórica nos foi dada de forma simples e objetiva. A pandemia nos limitou um pouquinho, ficamos parados, mas nesse momento foi quando Carmen me convidou para escrevermos a 4 mãos uma obra com aplicação sistêmica, uma obra da área jurídica, porque eu sou da área jurídica. Procuramos temas de direito sucessório, de família, queríamos algo diferente, ao mesmo tempo que fosse sensível a todos. E aí, pelo momento, decidimos escrever sobre condomínio. Local de grande vivência, pessoal e coletiva. Daria um belo trabalho. E aí nós começamos. Eu trazendo a parte doutrinária jurídica e a Carmen colocando sua ótica sistêmica. Aí, em um dado momento, percebemos que dentro da lei da hierarquia, né, que nós vamos falar, estava faltando algo. Antes do condomínio, a propriedade. E aí a gente se voltou para esse tema, fomos pesquisar lá desde as raízes aqui no Brasil. E Carmen, com essas coisas, foi colocando a parte sistêmica. É assim, uma grande emoção, né? A gente tem um projeto e desprojeta e começa a fazer outra, tal. Para mim, foi emocionante. Aí eu me enveredei a estudar lá a história das coisas, fiquei empolgada, estudamos, a Carmen colocando, pontuando, e foi, assim, super legal. E para você, Carmen, porque eu aqui em Bauru, ela lá em Belém do Pará, às vezes a gente ligava em vídeo, às vezes era telefone mesmo, às vezes não era, né? Mandava lá, fiz isso, o que você acha daquilo? Como foi para você essa experiência? Como foi para mim essa experiência, Valéria Santana? Foi um desafio. Imagina, gente, eu não sou advogada, não sou bacharel em direito. Eu tenho um conhecimento no direito porque eu sou servidora do judiciário, mas eu não tenho essa construção de forma a pensar como os advogados pensam. Acredito que esse foi o grande diferencial, porque eu poderia trazer um conhecimento empírico da minha vivência no dia a dia, junto com um olhar diferente para uma coisa muito gélida, muito pragmática, que é a lei. Porque a lei a gente não pode mexer, mas a gente tem que saber que a lei é escrita pelos homens e para os homens. Aqui, gente, homens no sentido de povo, de população. E foi nessa perspectiva que a gente começou a olhar a propriedade de maneira diferente. Porque a lei diz, ela fala da propriedade. E quando a gente fala de propriedade, a gente lembra de escritura, a gente lembra de cartório de registro, a gente lembra do imposto de transmissão de bens, mas a gente não lembra que aquela propriedade tem uma história,
e que ela participou ou ainda permanece viva na vida de alguém. Olhar sistemicamente é olhar a história da coisa, a história das pessoas sobre a coisa. Eu também me pergunto, quem nunca se sentiu estranho dentro de uma casa? Talvez seja interessante você olhar a história dessa casa. Como ela foi adquirida? Será que quem vendeu realmente vendeu porque queria ou foi obrigado a vender por questão de uma dívida? Então, quando a gente traz essa relação para observar as leis sistêmicas, nós começamos a entender que pode ter havido uma ruptura, tanto no dar e receber, como na hierarquia, como no pertencimento, que são as leis sistêmicas que a gente tanto fala. E aqui eu acrescento mais uma, o respeito. Será que ao adquirir esse imóvel, você respeitou o outro pagando um valor justo? O valor que realmente merecia? Ou você foi lá e o outro se sentiu meio que extorquido porque você quis pagar um valor a menor pela própria condição de que aquela pessoa poderia estar? Então, trazer essa reflexão é começar a observar que a coisa tem história, porque ela representa algo na vida de alguém. Então, gente, foi um grande desafio, é um trabalho inédito, e eu costumo dizer que o inédito é interessante porque nos desafia e também porque vai ser objeto de muita crítica. Então, as pessoas vão nos criticar à vontade, e é assim que se constrói o conhecimento. É criticando e acrescentando, criticando e acrescentando. Então, Valéria, eu só tenho que agradecer esse grande desafio que nós enfrentamos nessa pandemia. Vou tentar resumir o livro para vocês e depois deixarei com a Carmen as ponderações sistêmicas, se ela quiser falar mais alguma coisa. O livro é direcionado para todos, profissionais da área de direito ou não. Pessoas que trabalham em imobiliária, contadores, contabilistas. Para os contabilistas é bem legal, porque elucida os detalhes da propriedade com os direitos reais limitados, que influenciam no valor a ser declarado nas declarações de ajuste de imposto de renda. Isso um dos exemplos. Para o leigo, que tem curiosidade por saber as regras de propriedade imobiliária. Enfim, embora o tema seja extremamente técnico, nós tratamos com leveza e muito superficialmente a parte jurídica. A intenção nossa foi realmente a de chamar a atenção de que existe sim a possibilidade de olharmos o direito sobre a ótica sistêmica. Nós tentamos demonstrar no início da obra, em poucas palavras, que embora as pessoas por todo o país estejam se empenhando em levar para o judiciário diversas técnicas conciliatórias, em verdade, o juiz nada pode fazer além de continuar julgando a lide, ao invés de decidir verdadeiramente a contenda que existe entre as partes. O real significado que os levaram a querer uma terceira pessoa para dizer quem está com a razão não está no judiciário. A segunda parte do trabalho trata da origem histórica das propriedades no Brasil. Gente, gostei. Gostei pra caramba dessa parte. Descobrimos um monte de coisa. E a gente ficou sabendo por que as coisas são como são. E aí já observamos que em direito de propriedade imobiliária só vale a escritura pública após ela ser levada a registro. Falamos sobre a matrícula do imóvel, como deve ser observada, como a gente pode ler aquela matrícula do imóvel, né? Que ali está toda a história do imóvel, e é por ali que podemos saber se existe alguma coisa que impeça a sua venda. Na terceira e última parte, nós falamos efetivamente do direito real, o direito da coisa. Falamos da propriedade plena, as formas de aquisição dessa propriedade. E a gente foi seguindo o Código Civil. Está lá tudo. Não adentramos esses temas nem com as técnicas, nem muito aprofundado, mas o suficiente para que qualquer pessoa possa saber diferenciar os tipos de propriedades que existiram e atualmente existem no Brasil. Passamos por todas as formas de propriedades, aquelas
ilimitadas e as limitadas. Aquelas limitadas são a que a pessoa tem a posse, mas a outra parte da propriedade é de outra pessoa. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Falamos de superfícies, servidões, uso, habitação, usufruto, direito promitente comprador, penhor, hipoteca, anticresse, concessão para fins de moradia, uso, a enfiteuse e também o direito de laje, que é novíssimo, foi incluído no Código Civil em 2017. Neste tema, a gente se dedicou um pouquinho mais por ser novo. Aí a Carmen foi assim bem legal também. A intenção do nosso trabalho é, após a leitura, que a pessoa tenha a capacidade de reconhecer as limitações em alguns casos e compreender por que pode ou não pode adquirir o imóvel. E entender que um poder dever é diferente. Um imóvel que pode ser igual ao outro pode valer menos ou mais. Além dessa parte técnica, nossa narrativa é voltada ao sistêmico, com base nas leis do amor do Bert Hellinger, que a Carmen já falou aqui. Nesse livro, a Carmen aborda a 4ª lei do amor, que já foi um trabalho dela, que ela já foi intuindo. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho mais dessa 4ª lei do amor, porque Bert Hellinger nos deixou 3 leis do amor, né? A hierarquia, o dar e receber, o pertencimento, e todo mundo fica nessas 3 leis do amor, e aí a Carmen intuiu, e realmente, e claro que eu, como coautora, né, porque a gente brigava muito, como coautora, eu tive que aceitar e internalizar isso, e achei simplesmente fantástico, porque eu posso externalizar as 3 leis do amor de Bert Hellinger, mas se eu não estiver fazendo isso realmente com respeito e realmente com o coração aberto, não vai harmonizar, não é isso, Carmen? Exatamente. Eu vou voltar um pouquinho à construção do livro, como disse que é para leigos. Eu sou leiga no assunto, aprendi escrevendo. E falar de propriedade com tanta propriedade, como a Valéria Santana traz no livro, é uma coisa muito importante para nós leigos. Porque para a gente, a compra se dá, eu quero o imóvel, pago e vou embora. E me dei por concluído. Só que não é só isso. Tem todo um passo a passo que precisa ser feito para que se conclua e você passe a receber o bem na plenitude e adquira a propriedade e passe a pertencer. Então aí já estamos falando das leis sistêmicas. Quando a gente começou a observar que os tempos das pessoas são diferentes e que na hora de vender um imóvel, principalmente se for um imóvel de herança, um quer, o outro não. Na hora de assinar o negócio, um volta. Nós entendemos que existe uma coisa chamada tempo e que esse tempo precisa ser respeitado. Assim como essa pessoa precisa ser olhada com respeito para entender qual o motivo que está travando a conclusão do processo. Não só observando no direito de propriedade, mas observando em todas as outras áreas que eu trabalho, eu observei a importância de respeitar o outro, de respeitar o tempo e de entender que tudo vai acontecer no tempo certo. E esse tempo certo não é definido por mim, porque o outro é que vai saber e vai sentir qual é o tempo dele. Então, trazer essa 4ª lei é uma reflexão sobre a importância de respeitar o outro e respeitar as leis deixadas pelo nosso grande criador Bert Hellinger, como também o momento da internalização de cada uma delas. Porque eu preciso estar em paz comigo mesmo para poder liberar a dor, liberar o bem, liberar a coisa e harmonizar a relação.
Então, daí vem essa reflexão sobre o respeito, que a gente vem trazendo como uma quarta lei. Mas o nosso Bert Helling nos deixou implícito a palavra respeito, porque ele sempre fala da importância de respeitar o outro. Nós estamos trazendo agora como uma coisa que precisa ser olhada com mais carinho para que o próprio terapeuta, o próprio profissional, a pessoa que vai estar olhando sistemicamente, não fique restrito apenas a observar qual a lei está sendo rompida aqui. Talvez seja mais importante respeitar o momento do outro, que nem sequer pode estar pronto para olhar. Valeu. Gente, por hoje é só. Muito obrigada e até um próximo tema. Muito obrigada, Valéria Santana, pelo convite, muito obrigada pelo desafio. E, gente, o livro é um convite a mergulhar nesse universo que todos nós buscamos muito, que é a propriedade.